Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos iniciar aqui um estudo bíblico que o Senhor nos deu hoje. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, todos os teus filhos que aqui estão reunidos. Abençoa-nos aqui com o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quem tiver celular, desliga o som. Amém? E eu quero ler 1 Coríntios 4:2. 1 Coríntios 4:2. Vamos falar sobre deslealdade. Então você, 1 Coríntios 4:2, e você preste bem atenção nessa palavra, tanto para você como para identificar até mesmo associações, né? Comunhão com outras pessoas, alianças com outras pessoas, para você se precaver. O Espírito do Senhor é quem nos orienta. Amém? Então, 1 Coríntios 4:2. 4:2. Vamos ler aqui o versículo 1 e o 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que diz assim, ó. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Olha só, isso aqui é interessante, hein? Então, primeiro você tem que saber que você é um ministro de Deus. Você aceitou Jesus, não importa se você se vê como ministro ou não. Você é um ministro, espiritualmente falando. Amém? Você é um embaixador do rei. Se Deus quer usar você, e não importa se você tem 1 ano, 10 anos, 1 mês, Deus te usa. Amém? Amém. Então, o que Deus diz aqui na palavra é: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então nós vamos entender aqui que lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Amém? Lealdade é a principal qualificação de todo ministro. E eu quero dar um exemplo aqui de um general. Escute isso aí. O general está com o seu exército postado para invadir uma cidade murada. Uma cidade que o histórico da cidade, ninguém nunca antes invadiu essa cidade. Aí, um amigo do general, de alta patente, comandante também no exército, ele chega no general e fala assim: general, como é que você vai invadir essa cidade? O general fala: eu tenho uma 5ª coluna. E aí o amigo do general fala: uma 5ª coluna? São o quê? É uma tropa de elite? Nunca ninguém conseguiu invadir essa cidade? São os paraquedistas? Não. A 5ª coluna são as pessoas que estão lá dentro, espiões, olheiros meus, que estão dentro da cidade. E assim que tivermos a oportunidade, eles irão abrir a porta por dentro da cidade. Nós não vamos precisar invadir de forma bruta. Eles vão abrir, nós vamos entrar. Então, escuta isso. A 5ª coluna é composta de pessoas desleais, hipócritas, de 2 caras, incoerentes e descontentes que estão dentro dos ministérios. A 5ª coluna é composta de pessoas desleais, hipócritas, de 2 caras, incoerentes e descontentes que estão dentro
do ministério. Uma pessoa desleal pode estar ao seu lado direito, porém murmura contra você para outros. Fala mal de você. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 10. Provérbios 22, 10. Depois de Salmos. Provérbios 22, 10. E veja o que está escrito aí. Olha aí. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Lança fora o escarnecedor, o traidor, e com ele se irá a contenda. A deslealdade. Um pastor na África que formou um obreiro, e esse obreiro ficou grande no ministério grande. Ele ficou grande. E ele começou a falar alguns defeitos do pastor presidente da obra. E aí ele foi orar. O Senhor, ele está minando o coração de alguns. Isso não é bom. E Deus falou para ele: põe ele para fora. Olha o que Deus falou para ele: demita ele do ministério. Ele era como um presbítero, um pastor. Ele tinha cargos na igreja. Aí o pastor fez a reunião, falou: ó, sabemos que você está descontente no ministério, temos aqui provas e tal. Aí ele falou: vamos resolver isso. Aí ele falou assim: não, Deus falou comigo. E você está demitido de todas as funções que você tinha no ministério. E depois que esse homem saiu, aqueles que ele estava minando acordaram. Está entendendo? Que tem pessoas que você tem que desconectar elas. E eu vou dizer para você, o seu espírito é um radar. Você sabe quando você está perto de alguma pessoa. Você quer ver uma coisa? Pessoas que são de muita chocarrice. Que a Bíblia diz para você não andar em chocarrice. Chocarrice é a pessoa que ela faz piadas contra você de maneira pejorativa. De maneira a te depreciar. Te deprecia, ela brinca com você, mas te deprecia de uma forma que você sente mal. Que uma coisa é brincar, né? Isso é uma coisa. Agora, eu me lembro que eu me afastei de um pastor uma época, porque a forma dele falar era sempre depreciativa. Eu sentia isso no meu espírito. Eu me afastei. Então, palavra de Deus, lança fora o escarnecedor e com ele se irá contenda. Amém? Abraão e Ló, por exemplo, em Gênesis 13, estava havendo o quê? Contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque cresceram, o rebanho cresceu. Então Ló, sobrinho de Abraão, tinha pastores a seu comando, Abraão tinha pastores a seu comando, e começou a haver contenda. O que Abraão fez? Ló, não dá, crescemos muito, está havendo disputa, está havendo briga, então escolhe para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe para a esquerda, eu vou para a direita. Assim. Aí Ló viu as campinas, vou para aquele lado ali. Tá, verdinho, tá bom. Abraão tinha a bênção de Deus com ele, partiu para o outro lado. Cessou a contenda. Amém? Lá em Gênesis capítulo 13. Depois você lê. Isso aqui é interessante. Livre-se dos fingidos. Eles fingem que o amam e o apoiam, mas no coração eles o desprezam.
Nosso irmão estava contando testemunho. Lá, alguns anos atrás, tinha uma namoradinha, e aí ele sonha, né? Que ela estava conversando com o ex-namorado no celular. Aí ele chegou nele, aqui na mesa, agora há pouco, ele conversando. Chegou nela e disse, você está conversando com o seu ex? Você pegou meu celular? Como você sabe? E você falou isso. O quê? Você mexeu no meu celular? Não, eu tive um sonho. Falei, só o Espírito Santo faz isso, irmão. E o Espírito Santo te livrou. Amém. E aí ele, né, estava falando para nós aqui na mesa, agora há pouquinho. Então é assim. O Espírito do Senhor, se você está na presença, ele vai te falar, você vai saber. Então você tem. É lógico que há pessoas que precisam ser tratadas. A pessoa quer ser tratada, quer ser curada, quer ser liberta. Nós somos despenseiros de Deus. Então Deus por nós, a Bíblia diz que Deus reconcilia o mundo por nós. Né? Isto é, nós somos a igreja que leva a luz, que é Jesus Cristo, testemunhando de Jesus. Então se a pessoa quer ser curada, a pessoa é falsa, mas não quer ser, nós temos em Jesus o ensino, o discipulado, né? As ministrações de libertação, enfim. Mas se a pessoa não quer, se a pessoa é dissimulada, aprenda isso. Salmo 23, versículo 2, fala assim, né? O Salmo 23, versículo 2. É muito interessante. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. É sabido, né? É sabido que ovelha não toma água em rio turbulento. Quem cria ovelha em campos abertos, a ovelha, ela não toma água. Águas turbulentas, corrente muito forte, né? Turva, muito escura também, né? Então, nós somos ministros do Senhor. Amém? Somos filhos de Deus. E tem pessoas que é ovelha. Nós temos que ser águias, né? Ter a visão de águia. Estar nas alturas com Jesus como águia, sentado nas regiões celestiais. Mas tem pessoa que é ovelhinha. Ainda está vindo. Aí você imagina uma ovelha, vê entre a liderança, no ministério, falsidade, fingimento. Ela já fica bem distante. Então, aonde há paz, aonde há tranquilidade, as ovelhas chegam e bebem das águas, que flui de um, que flui de outro, um testemunho de um testemunho do outro, uma palavra que um traz, um louvor que o outro traz. Amém? Mas se tem, a pessoa chega no ambiente da igreja e ela vê a contenda, a turbulência, ela vai falar, essa igreja aí tá meio, esse ministério aí tá meio, a pessoa tá chegando e aí a pessoa tá falando daquele que tem uma influência na igreja. Olha, o líder é uma bênção, mas você tem que tomar cuidado. Oh, peraí. A pessoa fala, mas ele está lá então. Está comigo? Amém. Então, ovelhas, pessoas que o Espírito Santo quer colocar na sua vida, para você ganhá-las para Jesus, que são pessoas que ainda precisam do leite. Preste bem atenção nisso. Se ele vê turbulência na sua vida, ele se afasta dos rios da água tranquila. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Do trono de Deus sai um rio de águas cristalinas. Com certeza, esse rio é suave para os filhos. É uma água agitada, violenta contra o inimigo, para afastar. Mas para os filhos, é águas tranquilas. Só que a pessoa que está chegando, ela
vai prestar atenção nisso. Amém? Então, uma liderança desleal faz com que os membros permaneçam distantes. Amém? Vocês são a liderança aqui comigo. Né? Tem aqui a minha esposa, tem aqui o Igor, a Ana Paula. Então, são parte. Faltam alguns que não vieram. Mas isso é muito importante. Você observar o seu coração para não ser desleal com a liderança, com o ministério, com aquele que está acima, com aquele que está no seu nível, com aquele que está abaixo. Amém? Agora isso aqui é interessante. Tornar desleal é um processo. Tem pessoa que ele se torna desleal. Dentro dele pode haver, no espírito, na alma da pessoa, pode haver esses sinais de deslealdade. Nós somos carne, né? O Espírito Santo tem os seus frutos. E nós somos de carne e osso. E a Bíblia diz que tem uma obra da carne. Que a Bíblia fala que a gente tem que morrer para as obras da carne. Crucificar a carne. Crucificar as paixões do corpo. Amém? Morrer para esse mundo. E o Espírito Santo tem frutos. E ele quer, o Espírito Santo, produzir através de nós esses frutos. O Espírito Santo veio morar no nosso espírito. Amém? Então entenda assim, ó, dessa forma. O teu espírito é um DVD. Aonde o Espírito Santo vai no teu espírito e quer colocar os frutos. Amor, paz, longanimidade, benignidade, tratar bem, mansidão, paz, fé. No seu espírito. Ele veio morar no teu espírito. A sua alma, ela é o leitor do DVD. Ela tem que fazer a leitura no seu espírito. Veja dessa forma. E o seu corpo é o alto-falante. Então, se a alma fizer uma leitura errada, ou o DVD tiver com arranhos, ou com defeito de fabricação, a leitura que o seu corpo, o som que o seu corpo vai produzir, é por causa da sua alma que fez uma leitura errada do DVD. Então, essa leitura pode estar sendo feita de forma errada, porque o que é externo, pessoas, circunstâncias, situações, tribulações, o inimigo, o inferno, que se levanta contra nós, e essas circunstâncias nos oprimem, e a alma sente essa tribulação, essa seta, essa contenda, como eu sempre digo, a porta que o diabo tem para acessar sua vida, geralmente é sempre alguém perto de você. Né? No trabalho, na escola, no dia a dia, na família. Então, o que vem de fora não pode afetar o nosso espírito. Então, o que vem de fora vai pressionar a alma. Por isso que o salmista Davi dizia, alma, aquieta-te. Tem até um louvor, né? Aquieta a minha alma. Né? Que o salmista Davi, muitos salmos, aquieta a minha alma. Acho que o Salmo 70. Aquieta a minha alma. Porque a alma, ela está ligada com o corpo, os olhos, os ouvidos, né? As reações, as emoções do que está aqui fora, no mundo externo, né? Então a alma é a primeira que sente. Se você não aquieta sua alma em Deus, pela leitura, pelo jejum, pela oração, na casa do Senhor, o Espírito Santo lá dentro do teu espírito
não consegue produzir, não é porque não tem poder, é porque você está sendo movido pelas circunstâncias externas. Então, quando você aprender no espírito, o mundo está dizendo uma coisa, o mundo está em crise, o mundo está isso, olha o que está acontecendo, olha como é que está aí. E você não estiver no espírito, você fica atribulado. Ai, meu Deus do céu. Ai, as circunstâncias vêm, você fica atribulado. Mas quando você está no espírito, olha, você está no espírito. O Espírito de Deus conhece tudo. Conhece até as profundezas de Deus, diz a Bíblia. O Espírito de Deus conhece as profundezas do Pai. O Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Então o Espírito Santo quer produzir em nós lealdade. E te deixar de antena ligada com a deslealdade. Então a deslealdade é um processo. E aqui tem algumas coisas, que eu vou falar assim, são 4 coisas. E veja só isso aqui. Primeira, espírito independente. Provérbios 18:1. Abra sua Bíblia, Provérbios 18:1. E veja uma característica de pessoa desleal. Se houver em mim e você algum sintoma, isso o Espírito Santo não te condena. Não, ele nos convence para não sermos desleais. E ele, Provérbios 18, versículo 1. O Espírito Santo é quem nos mostra, você está independente. E o Espírito Santo quem mostra essa pessoa como ele é independente. Que as associações são muito importantes. Tem um ditado no mundo que diz, mostra-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Né? A Bíblia diz em Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações entra palavrão, entra maledicência, entra ficar falando mal. Más conversações, conversas más, corrompem os bons costumes. Então, Provérbios 18:1 diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha só isso aqui. Você pertence a uma organização. Você não é independente daquela organização. Você deve aderir às linhas de ação que estão vindo da direção. Escute isso aqui, ó. Escute o que eu vou dizer para você. Nós somos livres. Livres em Jesus. Mas quando nós estamos numa tribo, no ministério, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Fora das emoções. Precisa, tem que sapatear, tem que pular, tem que falar em mistério. Não. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor através da liderança que temos. Isso é muito importante. É lógico que estou falando de líder maduro, líder espiritual. É líder que fala pelos cotovelos. Líder infantil. O líder que foi lá no fundo do quintal e se ungiu. Eu conheci um assim. Quem te ungiu pastor, irmão? Não, eu fui no fundo do quintal, estava orando lá no meu quintal. E aí Deus falou comigo, pega o óleo, coloca na cabeça, te unge pastor. Eu falei, é mesmo que eu conheci? Foi isso pra mim. Eu falei, rapaz do céu. Esse líder, anos depois que ele me contou isso, uns 3 anos depois, ele estava caído, tinha uma família linda, a esposa, um casal de filhos lindos. O menino tinha acho que 11 anos, a menina tinha 9 anos. Desviou, caiu em pecado, acabou com o ministério, o início, aquilo que começou. Eu cheguei a ver ele com uma igreja com umas 30 pessoas. Mas a Bíblia diz, ninguém toma essa honra para si. Né?
como para ser líder, para ser um pastor, um obreiro, um presbítero, enfim. Então, aqui está escrito, em 2 Samuel 3:20, eu quero que você abra aí, vamos ver essas histórias lindas aqui da Bíblia. Pessoas com espírito independente, que é 2 Samuel 3:20. Muito interessante. 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Davi oferece um banquete, Abner tinha dado umas mancadas, né? Andou bem na carne, o rei escolhido era Davi, o Abner apoiou muito Saul, perseguiu Davi junto com Saul, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Saul morreu, Deus me estabeleceu rei, e vamos, aliança de paz. Aí Abner, impactado, vamos reunir todo Israel sobre o seu comando, tu és o rei. Aí olha só o que aconteceu no versículo 22. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Ele em paz. Chegando, pois, Joabe, toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? O Joabe com o espírito independente já. Porque ele viu que muitas coisas que Abner fez não foram boas. Qual que é o capítulo? Capítulo 3 de 2 Samuel. Estou no versículo 25 agora. Olha. Capítulo 3, versículo 25. Capítulo 3 de 2 Samuel. 2 Samuel, tá. 3, 25. Tá. Olha só o que diz aqui, o versículo 25. Olha o que o Joabe está falando para Davi. Olha só. Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Sem que Davi o soubesse. Quem era o rei? Davi. Quem estava com o Espírito Santo? Naquela época o Espírito se movia no rei, no profeta. Davi. O Espírito independente. Ele fez Abner voltar sem que Davi soubesse, tomando atitudes pelas costas de Davi. Versículo 27. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe tomou a parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. Sabendo-se, pois, Davi disse: inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Davi já logo declarou a palavra: somos inocentes. Então quer dizer que isso não estava como um decreto do rei, matar Abner. Davi fez banquete e estava ele em paz e o despediu em paz. E a palavra paz no hebraico é shalom, plenitude, integridade, bem-estar, né? Saúde. Está entendendo? O rei optou pela paz, mas o seu braço direito decidiu fazer o contrário.
Também vemos independência em Joabe. 2 Samuel 18:12. Veja aí. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 12. Diz assim: disse, porém, o homem a Joabe, vamos lá, versículo 9. Vamos começar do 9. 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. E que o Absalão tinha um cabelo grande, amém? Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe era um general, né, do exército de Davi. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Agora presta atenção, aqui Absalão já tinha se rebelado contra o próprio pai. Absalão tinha se rebelado contra Davi, amém? Queria tomar o reino, queria ser rei. Escuta isso. O Joabe sabia disso aí tudo. E aí o cara vem falando para ele: olha, eu vi o Absalão pendurado. Estava ali, bem dizer, indefeso, entre o céu e a terra pelo cabelo, né? Aí ele fala: por que você não feriu ele? Né? Aí ele fala no versículo 12: e disse porém um homem a Joabe, um desconhecido. Esse era com Davi. Esse tinha a lealdade. Olha o que ele fala: ainda que me pesasse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. O desconhecido, que não tem o nome dele aqui, você não está entendendo, não. Se o rei falou para você para não pôr a mão no filho dele, quem sou eu? Em outras palavras, você não está sendo leal ao rei, cara. Tem deslealdade no seu coração. Que o rei, ainda que você tenha rixa, o que seja, Davi falou para você: guarda o jovem, não põe a mão nele, é meu filho. Acabou. Não importa se ele está rebelde, se ele está aprontando, não importa. Então você vê que no Joabe havia um espírito independente, fazendo coisas sem que o rei soubesse. Então, preste bem atenção com pessoas ao seu lado, no serviço, no trabalho, numa posição que você estiver de liderança, que você fala uma coisa, ainda que você errou, não coisa grave, mas ainda que seja algo natural, e a pessoa, estou no espírito, e Deus mandou, e Deus falou comigo, cuidado. No coração essa pessoa tem sintomas de deslealdade, né? Um era desconhecido, mas leal. O outro, o Joabe, fazia o que queria. 2 Samuel 18:14, né? Aí ele fala aqui, então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Atitude independente. Atitude independente. Eu nem vou perder tempo com você. Você está falando aí uma ordem do rei. Pegou o dardo, ele e os outros, e mataram Absalão. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E aí está a história aqui. Pessoas independentes fazem o que querem fazer a despeito das decisões que venham de cima. Pessoas independentes fazem o que querem fazer a despeito das decisões que venham de cima, da autoridade espiritual.
Pessoas independentes ajudam a oposição. 1 Reis, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Oh, meu Deus, aqui. 1 Reis, capítulo 1, de 5 a 7. Pessoas independentes ajudam a oposição. O que é isso? Pessoa independente, irmão, tem alguém que está dando lugar ao inimigo, não vai muito com a sua cara, uma maledicência aqui, um defeito ali, né? E falando com outros ali. Aí, olha só o que acontece aqui, ó. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nasceu depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Se entendia. Ele tinha conversa com Joabe. Quem era Joabe? O cara que agia independente das ordens do rei. Então, pessoas com esse sintoma de deslealdade, ele se ajunta com outras pessoas que já têm algo contra você. Ele ajuda a oposição. Ele já se entendia com Joabe. Joabe era uma oposição dentro do reino, independente. Deu na cabeça, ele faz nada. Ele não se submetia à autoridade de Davi, né? Outra coisa, que a deslealdade é um processo. Então, primeiro, espírito independente. Faço como eu quero, do jeito que eu quero. Segundo, pessoas ofendidas. Presta atenção. Pessoas ofendidas têm um grande potencial para ser desleal comigo, com você. E nós temos que tomar cuidado, irmão, também para não agir independente e também não ficarmos ofendidos. Absalão, que matou Aminon, o irmão dele, e nós vemos a história de Absalão. Vamos primeiro abrir em Mateus 24:10, primeiro, e vamos falar sobre Absalão também. Mateus 24:10 diz assim: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus está se referindo aos tempos que nós estamos vivendo agora. Amém? Tempo final dos tempos, está aí. Né? Muitos hão de se escandalizar, isto é, se ofender. Né? Qualquer coisa se ofende. Né? Enfim. Você sabe a história de Absalão, a família de Davi? Ele tinha uma filha que era irmã de Aminon. A mãe de Aminon era a mesma mãe de Tamar. Amém? E o Absalão... Não, perdão. O Absalão era irmão de Tamar. Então a Tamar era muito bonita. Amém? Muito bonita. E o Aminon era filho de Davi, mas a mãe era outra. Tá comigo? O Aminon se apaixonou pela Tamar. Isso é um incesto. E ele armou lá a situação para a Tamar fazer um bolo para ele, servir na mão dele. Depois ele pediu para todo mundo ali, porque era no palácio, ó, sai, se retira. E ela sozinha, ele forçou, ela era virgem, se perdeu. Assim que ele acabou, ele ficou com aversão dela, aquele desejo, minha irmã, aquela coisa, ele ficou com aversão, mandou ela sair, e ele tinha um costume em Israel que a virgem, a donzela andava com uma roupa comprida, uma roupa específica. E ela rasgou, jogou cinza sobre a cabeça e saiu lamentando o ocorrido. O Davi ficou sabendo disso, e a lei, ela dizia que uma situação dessa, o abusador deveria ser sentenciado com a morte. Davi não fez isso, não corrigiu o filho.
E o Absalão viu essa covardia do pai. E a Bíblia diz que por 2 anos, Absalão se calou. Absalão ficou mega, ultra, hiper ofendido. O meu pai não fez nada. Isso que causou a revolta de Absalão. Já falamos alguma coisinha? Isso que causou a revolta de Absalão. Ele tentou ser rei porque ele viu, isso foi um dos primeiros atos que ele viu que não estava de acordo. E o que aconteceu? Ele matou Aminon. Matou o próprio irmão por parte de pai. Trouxe vergonha à família de Davi. Então, a segunda coisa que nós vemos aqui é a ofensa. Pessoas que ficam ofendidas contra mim, contra você. A gente tem que vigiar nisso para não ofender também. Essas pessoas podem se calar. Como diz o ditado, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E essa pessoa está ali andando com você. No ministério, na igreja. Mas teve alguma ofensa, alguma vergonha, alguma coisa. Líderes que têm o costume de ouvir no particular uma confissão, chega na igreja e fala. Todo mundo fica sabendo, envergonha. Aí ele falou aquilo, talvez não foi nem intenção, mas o inimigo lançou logo uma seta, a pessoa está ali, já tem uma certa influência na igreja. Ele continua ali, mas ele vai crescendo no ministério. Resultado, muitos ministérios, e você sabe, no Brasil, muitos, acho que chega ao caso de milhares, se olhar pelo Brasil e todas as denominações. O que acontece? Muitos que são lado a lado com o pastor, divide a igreja. Divide a igreja. Se conluia com um ou outro, né? E divide a igreja. E acaba levando 30%, 40% dos membros da igreja. Começou ali, agindo independente, ficou ofendido. Mas tem mais coisas. Pessoas também que não têm envolvimento com a igreja. Ou não se envolve muito com você, no sentido de você estar numa equipe, num trabalho, num lugar. Presta atenção nesses sintomas. Não se envolve com as reuniões da igreja, reuniões de oração, projetos. Vem para a igreja, sou da igreja fulano, fulano é meu pastor, fulano é meu líder. Esse aqui, eu estou nessa igreja, mas não se envolve. Essas pessoas têm grande potencial em ser desleal. Quando você for contar com elas, elas podem já estar em outra igreja e você não sabe. Ou nós não sabemos. Não é problema ir na outra igreja visitar outra igreja. A gente não tem esse proibindo, que nem muitos fazem, né? Proibindo a igreja. Amém? A gente não tem esse problema. Mas tem o perigo da pessoa já estar se comunhando com outra igreja, mas não de maneira sadia. Olha, porque meu pastor não faz assim. Ah, porque fulano não acha assim. Porque... Então, o não envolvimento com a igreja. Dizem, eu não quero mais problema nessa igreja. Deixa eu no meu canto. Mas se a pessoa tem potencial, a pessoa pode se envolver no ministério. Mas a pessoa, não quer. Deixa eu aqui no meu canto. Só congregar, ficar no banco. 2 Samuel 13, 22. 2 Samuel 13, 22 nos conta aqui, e eu quero ler com você, nós já estamos acabando. 2 Samuel 13, 22. Diz assim. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter te forçado a Tamar, sua irmã. A indiferença de Absalão se manifesta depois de 2 anos. 2 Samuel 13, 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. Ele fez uma festa.
Convidou a Minon. Minon já havia 2 anos. Nem lembrava da vergonha que ele trouxe à irmã dele. No coração o Absalão já estava ali ofendido, né? No coração dele. Não tinha envolvimento, não falou nem bem nem mal. Falou nem bem nem mal. Ficou só alimentando aquilo no coração. Alimentar ofensa, alimentar alguma coisa no coração por muito tempo é um sinal de que você não vai ficar leal àquela pessoa. Você não será leal a ela. No ministério, né? Enfim. E o quarto, primeiro, nós lemos espírito independente. Segundo, ofensa. Terceiro, não envolvimento com a igreja. Quarto, estágio crítico. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas no líder, na igreja, na pregação. O que é isso aqui? É aonde a pessoa começa a observar aquele que está na liderança acima, no ministério, no serviço, no trabalho. Ele começa a observar e dizer assim: fulano só prega sobre isso. O líder não está fazendo aquilo. Começa a criticar para outros alguma falha do líder. Quando a pessoa é leal, ele vai chegar e falar: vem cá, vamos conversar? Quero crescer, tal, ó, acho que deve ser assim, nós podíamos fazer isso e tal. E o líder fala assim, como aconteceu numa igreja. O irmão se converteu, ele era motoqueiro, e aí chegou, depois de uns meses na igreja, pastor fez a reunião, deu liberdade para todo mundo falar. Pode falar, irmão novo convertido. Pastor, eu era dos urubu da estrada, as Harley Davidson. E ninguém está falando para os motoqueiros, urubu da estrada, não sei o quê, de Jesus. Eu te faço hoje líder do ministério de evangelismo para os urubu da estrada. Aí ele, amém. Aí ele pegou, olha só, ele, né, tipo, pastor, e aí? O pastor cuida da igreja. Então, quem vai pregar para eles? Você era um deles, você sabe como eles falam, você conhece eles, onde eles estão. Está feito líder do ministério de evangelismo para esse povo específico. Aí chegou no diácono e falou, pastor me deu liderança, amém. O diácono não entendeu muito, preciso da igreja tal dia, não tem culto. O pastor autorizou, tá bom. Aí ele arrancou os bancos da igreja, o diácono estava lá ajudando ele. Começou a chegar um motoqueiro, outro, uns 20. Entrava de moto dentro da igreja, irmão. Todo mundo, uns então até fumando. E o diácono olhou escandalizado. Meu Deus. Gente, vocês sabem como que eu era? Era um dos líderes, fundador dos urubu da estrada. E eu fico muito feliz que vocês vieram aqui. Estou aqui, Jesus me salvou, Jesus me deu paz, não bebo mais, não fumo, e isso, e aquilo, Jesus. E um monte deles entregou a vida para Jesus, porque ele tinha muita influência no meio deles. E começaram a congregar, enfim. Amém? Então uma pessoa, ele não vai criticar, no sentido dessa crítica maligna, que destrói. Ele vai chegar no líder e falar, olha, eu acho que... Não, o líder já... Opa, vamos lá, irmão. Não é meu muito chamado não, mas te abençoo, te cubre oração, vai. Amém? Então o espírito crítico é o estágio de observar e ampliar as falhas do líder. Começa a ver mais falha do que a unção, a autoridade, o humano, né? Na igreja, na pregação, tanto do líder como de alguns irmãos. Números capítulo 12, versículo 1. Vamos lá? Números, está lá no Pentateuco, Deuteronômio, o próximo Números, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, Números 12 e 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação.
Saíram eles 3. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Há muitos tipos de lepra. Lepra espiritual, enfermidade, situações que, por falarmos mal de uma liderança espiritual, nós pecamos. Fala para o Senhor. Não comente com outros. Fala para o Senhor. Sua forma de olhar demonstra o nível de sua deslealdade. Observe Absalão, foi ferido, estágio da ofensa. Ficou calado por 2 anos, estágio do não envolvimento. Começou a criticar de forma sutil a política de Davi, estágio crítico. 2 Samuel 15,6, e nós encerramos. 2 Samuel 15,6. Veja a forma que Absalão começou a fazer no estágio crítico. 15,6 diz assim. Vamos lá, do 5º versículo 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz nessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele fazia isso sem autorização do rei. E olha, o rei está velho, é meu pai, olha, ninguém lá que vai entrar nessa causa, quem dera, eu fosse o juiz, eu fosse o rei. E assim o povo, ele todo carismático. Oh, não pegava a mão, beijava, não. Foi assim que ele começou a roubar o coração do Israel e levantou homens e fez a revolta. E o próprio filho se revoltou com o povo, que ele furtou o coração contra o rei Davi. Como é que ele morreu? Dependurado numa árvore, estava num mulo, né? Numa mula, e ficou dependurado numa árvore. Morreu. Morreu envergonhado. Tá comigo? Amém? Semana que vem, se Deus quiser, a gente fala sobre lealdade, né? As bênçãos da lealdade. Amém? Mas veja o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós trouxemos pelo Teu Espírito, conforme o Senhor nos deu,
processo que leva muitos a serem desleais, Senhor, no ministério, com a liderança, serem desleais, Senhor, conosco, sermos desleais, Senhor. Como começa isso? Pessoas que nós temos autoridade, pessoas que nós no trabalho, Senhor, aqui, uns que trabalham, e percebem pessoas vazias, pessoas que não falam bem nem mal. E, como o Senhor tem nos ensinado, o nosso espírito é uma antena, Pai. Nós, como um radar, nós sentimos que estamos no ambiente. E nesse ambiente, às vezes, há aquelas piadas que depreciam, que trazem sobre nós um peso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra de todo espírito de independência, de deslealdade no nosso coração, em primeiro lugar, e nos perdoa, Senhor, por toda deslealdade nos ministérios que já tivemos. Senhor, perdoa-nos, Pai, como igreja, como filhos teus. Nós te pedimos, Pai, perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, por muitas vezes, nos anos que já estamos na casa do Senhor, tendo falado mal, Senhor, daqueles que o Senhor colocou na frente da obra. Nos perdoa, Pai, nos limpa de toda a lepra que possamos ter recebido, Senhor, seja em qualquer área, física, espiritual, Senhor, sentimental, financeira, emocional, em o nome de Jesus, Pai, nos perdoa. E Senhor, nós queremos também te pedir que o Senhor perdoe. Se alguém está em deslealdade conosco, Senhor, aonde quer que seja, no ambiente onde estivermos, em nome de Jesus, perdoa, liberta. E Senhor, da nossa parte, queremos olhar as pessoas, Pai, em nome de Jesus, enxergando a obra que o Senhor pode fazer. E as falhas que vemos, ajuda-nos em oração de te pedir que o teu Espírito supra aquela pessoa, que essa falha seja pelo teu Espírito arrancada, tirada, o fruto do teu Espírito flua. Nos ajuda a andar nessa terra, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.